E a convidada de hoje, Júlia Costa, empresária, empreendedora, atriz, modelo, mãe. Júlia, como é que você consegue coordenar tudo isso? Fala um pouquinho, quem é Júlia Costa? Olá, Porcino. Muito obrigada mais uma vez de estar aqui no seu programa. E eu acho que você resumiu um pouquinho de quem é Júlia Costa. Mãe, atriz, produtora, empresária. Conciliar tudo isso tem que ter um jogo de cintura, tem que ter aí um fôlego que é difícil. É um fôlego maior que o fôlego de um atleta. Muito treino? Olha, bastante, porque as horas passam muito rápido. Eu falo que o dia 24 horas não é suficiente para tanta coisa que a gente precisa fazer. Mas conciliar tudo e administrar tudo isso é bem complicado. Fala um pouquinho da Júlia Costa lá na infância, lá na sua juventude. Como que era essa Júlia Costa? Olha, a Júlia Costa começou pequenininha, fazendo publicidade aos 8 anos, influenciada pela minha família, pela minha irmã, pela minha mãe. Comecei com despretensiosamente. Eu acho que eu nunca pensei em seguir essa carreira, não era uma coisa que eu tinha um sonho de ser atriz ou de me tornar uma atriz. Sinceramente, eu nem me lembro quando eu era criança o que eu pensava, o que eu queria fazer. Eu acho que isso caiu na minha vida, influenciada pela minha família, pela minha irmã principalmente, que era modelo na época, e pela minha mãe, que me incentivou muito. E ela começou a me levar para fazer testes, para fazer comerciais, algumas fotos. E eu fazia, eu gostava daquele ambiente de estúdio, de gravação. Eu acho muito diferente do que é hoje. Então eu me realizava fazendo isso. E eu achava muito divertido. Então, para mim não era um trabalho, era mais uma brincadeira que eu gostava de estar ali. E o tempo foi passando, né? Na minha adolescência eu continuei fazendo publicidade, continuei fazendo esses trabalhos, até que chegou, eu estava terminando o colegial, e aí eu pensei, e aí? O que eu vou fazer daqui pra frente? Eu gosto disso, eu quero seguir a carreira artística, mas por um outro lado, apesar de eu ter o apoio da minha mãe, eu tinha o apoio, mas eu não tinha o apoio financeiro para poder fazer um curso, para poder seguir e investir mais na minha carreira. Então eu decidi, naquele momento, terminando o meu colegial, que eu ia fazer uma faculdade. Falei assim, eu vou fazer uma faculdade de uma coisa que eu também gosto, que eu vou ter uma profissão. E dali pra frente, vamos ver aonde a vida vai me levar. Olha, foram. Depois eu terminei a faculdade, mas desde o dia que eu comecei, no primeiro ano que eu fiz administração, que de uma certa forma me ajudou muito hoje, até com a própria oficina. Eu sabia que eu queria, em algum momento, voltar para a carreira artística. Então, terminando a faculdade, no ano seguinte eu já entrei para um curso de teatro. Eu trabalhava numa empresa, então durante esse período da faculdade eu parei, eu acabei não conseguindo conciliar as duas coisas, então eu trabalhava e estudava só. Então a parte da minha carreira artística ficou quietinha, não esquecida, mas ficou ali um pouco parada. E depois desse momento eu já voltei imediatamente para a fazer meus cursos de teatro e dali pra frente eu não parei mais. Então eu fiz um curso de teatro, depois eu já continuei, fiz um outro curso na Escola de Atores Wolf Maia, que o que eu queria mesmo era a parte de TV e cinema, que eu gosto muito de fazer teatro, mas eu acho que onde eu me realizo mais é dentro de um set de filmagem.
Olha, eu tive alguns trabalhos que não foram assim tão significativos, mas acho que o trabalho onde eu considero que foi o meu primeiro trabalho profissional e que me deu assim uma grande realização foi uma peça em 2010 que chama Escola de Mulheres, de Molière. Com um elenco muito bacana e eu entrei assim para substituir uma pessoa. Então eu vi naquele momento, quando eu fui convidada para fazer esse trabalho, que eu tive 4 dias para pegar o texto, para ensaiar e estrear, que eu era capaz e que eu podia dar conta do recado. Que não foi fácil, era um texto difícil, né? Um texto de época, Molière, que você não pode improvisar, que você não pode mudar muito, você precisa fazer o texto ali na íntegra. Então, eu acho que esse é um trabalho mesmo que me deu muita realização de ter feito. Olha, eu acho que para cada tipo de trabalho, para cada texto, eu uso, não é bem uma técnica. No teatro, eu gosto de fazer, de ensaiar. Então eu acho que pra mim, o jeito mais fácil de memorizar um texto no teatro é ensaiando com os outros atores e já com as marcações. Eu acho que isso me ajuda muito na hora de memorizar um texto. Mas na publicidade, escrever me ajuda. Eu acho que quando eu escrevo, que eu tenho o visual, depois até quando eu tô falando o texto é engraçado, que eu lembro da palavra que eu escrevi e isso me ajuda a memorizar. Então, na publicidade eu memorizo mais fácil assim, quando o texto é maior. Enfim, tem algumas, não são bem técnicas, mas eu acho que cada pessoa vai tendo o seu jeitinho de memorizar o texto. Esse programa foi bem gostoso de fazer, foi a minha primeira trabalho como apresentadora. Eu fui para fazer um teste para um programa de beleza numa produtora aqui em São Paulo. E no final das contas eles selecionaram 2 pessoas, eu e mais uma atriz. E depois no final eles acabaram não ficando nem comigo nem com ela. Eles queriam uma pessoa que já tivesse mais experiência e eles acabaram selecionando uma outra atriz, uma outra pessoa. Mas a produtora tinha ficado com o meu material, gostou e me chamou para apresentar esse programa Dia a Dia Saúde na TV Bem, que fica no interior de São Paulo. E eu acho assim que para mim foi uma experiência muito boa a trabalhar como âncora de um programa. A gente gravava, usava TP, nossa, assim, eu lembro que do começo, quando eu comecei a gravar, eu demorava, sei lá, 1 hora e meia para gravar um programa que tinha de cabeças 20 minutos. E depois eu gravava em 1 hora e meia 4 programas, né, depois de um ano. Então acho que a experiência também faz com que a gente adquira essa agilidade e até o hábito de fazer te leva a isso. Então foi uma experiência muito boa, eu adorava o programa. Aí, enfim, o programa acabou encerrando e eu não fiz mais. Eu tenho uma coisa engraçada, assim, que quando eu começo a fazer alguma coisa de que eu gosto muito, eu não me contento simplesmente em fazer. Não tudo, mas eu gosto de me especializar ou de chegar ao ponto de poder ensinar. Eu acho que eu já dei aula de muitas coisas na minha vida. Eu comecei a dar aula com 16 anos. De coisas que não tem nada a ver com a parte artística. Eu dava aula de matemática. E eu sempre gostei muito de dar aula. Então eu acho que essa parte como professora acadêmica é uma coisa que eu gosto muito. Então o sapateado eu comecei fazendo curso porque eu queria me especializar ou chegar fazendo alguma coisa
como uma atividade que pudesse me acrescentar na minha carreira como atriz. E eu acho que o sapateado hoje, tanto para o corpo quanto para o trabalho, para mim era uma opção. E eu comecei fazendo curso, fiz 4 anos de curso, comecei a fazer estágio na própria escola e depois eu comecei a dar aula. Infelizmente, por falta de tempo e por a vida corrida, eu acabei parando de dar aula, mas é uma coisa assim que eu tenho paixão. Sapateado é uma coisa que eu adoro assistir, adoro ver e adoro fazer. Minha mãe tem. Minha família eu acho que é um pouco toda artista. Minha mãe é professora de educação artística, trabalha hoje com artesanato, ela pinta, borda e ela é musicista. Literalmente? Literalmente. E ela é professora de música, professora de piano, acordeon, tem um CD gravado inclusive. Então, eu acho que essa parte artística da família, meu pai também teve um pouco, não muito, não desenvolvido, mas ele cantava, dançava também quando eu era jovem. E eu acho que isso tudo veio, aí tem um pouquinho da minha mãe e do meu pai. Foi daí que saiu o teu interesse em fazer aulas de canto também, né? Também, eu fiz durante um período aulas de canto, eu acho que eu falo para os meus alunos hoje, meus alunos de teatro e TV, que para o ator a principal ferramenta é a voz. Né? A gente não pretende voltar no tempo antigo, onde o cinema era mudo. Então eu acho que para o ator ter uma boa voz, uma impostação de voz é imprescindível, então precisa trabalhar. E eu comecei a fazer aulas de canto um pouco por causa do programa que eu fazia, o programa de saúde, que como eu comecei a usar muito a voz, a trabalhar com a voz, eu procurei uma fonoaudióloga e aí pela fonoaudióloga eu comecei a fazer exercícios e fazer técnica vocal. E aí eu fui um pouco para aula de canto. Então minha mãe me acompanhava, minha mãe era a minha pianista nas aulas e aí eu fazia tanto fono para trabalhar, para fazer exercícios, quanto técnica vocal. Olha, a oficina, ela começou assim de um sonho que eu acho que hoje no Brasil a gente precisa criar as nossas oportunidades. Né? Não dá para ficar em casa esperando o telefone tocar, esperando alguém te mandar um e-mail, te convidando para um trabalho. Então eu acho que a oficina veio para criar assim as minhas oportunidades, para fazer com que eu tivesse chance de fazer o que eu gosto de fazer. E eu acho que a oficina hoje, ela tomou outros rumos até que eu não tinha ideia do que ia acontecer aqui. Então eu acho que a parceria com o Dimas e com o Jonas, assim, não tenho nem palavras para agradecer essas duas pessoas que fizeram com que fazem, né, com que esse sonho se torne realidade. Essa parceria com o Dimas eu acho que é de alma. A gente consegue se entender, se completar em muitas coisas. Ele é um excepcional profissional. Ele faz tudo com... Eu acho que nessa área, tanto eu quanto ele, e como a gente vê, como a gente trabalha com outras pessoas, precisa fazer tudo com muito amor e dedicação. Então eu acho que isso é o principal do nosso trabalho. Tanto com ele, eu acho que tudo que ele faz muito bem feito. Todos os trabalhos dele, eu acho que o Dimas me mostrou um lado do artista, da carreira que eu não conhecia.
a parte dele de documentários, que são coisas que hoje a gente, esse resgate da memória que ele faz de forma incrível, é excepcional e é essencial. Eu acho que Quero Dizer-te Adeus é um filme que eu fiquei sabendo que faria Zezé Fonseca pelo Facebook. O Dimas, ele fez uma chamada do filme com alguns personagens e as pessoas, quem faria quem. Eu sinceramente não conhecia a Zezé Fonseca, não sabia quem ela tinha sido. E quando eu comecei a pesquisar, me aprofundar um pouco mais na história dela, que eu soube a importância que ela teria também no filme, eu fiquei, assim, lisonjeada pelo personagem, pela oportunidade de fazer. Foi o meu primeiro filme, meu primeiro longa-metragem, que, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer e para dizer que é um sonho que o pouquinho que eu vi do filme, que ainda o filme não está pronto, mas é muita emoção. Eu acho que a Zezé, ela na época viveu tudo muito, muito intensamente. Eu acho que tanto na vida, né, com o Orlando, eu acho que naquela época todos os artistas, eu acho que hoje mostra isso um pouco também, mas talvez seja um pouco menos divulgado. Eu acho que os artistas, eles tinham tudo mais intensificado na vida. Então eu acho que Zezé, ela se considerava, ou ela até foi realmente a maior radioatriz do Brasil. E eu acho que interpretar Zezé foi entrar um pouco nesse meio, nesse mundo que hoje a gente não tem mais, né? Uma radionovela. Então conhecer e fazer parte um pouquinho desse universo é muito gratificante. Quando estreia o filme? Dia 18 de novembro na Cinemateca de São Paulo. Olha, então vamos por partes. Eu acho que assim, a minha vida como mãe em primeiro lugar, porque hoje, lógico que eu faço do meu trabalho o que eu amo, o que eu gosto de fazer, para minha realização pessoal, mas eu sempre penso na minha filha, dos horários que eu tenho que ficar com ela, o momento que eu tenho que ficar com ela, sair, passear e fazer coisas de criança e me dedicar à minha vida. Eu escolhi ser mãe, então eu quero cuidar da minha filha da melhor maneira possível. Minha mãe me ajuda muito, graças a Deus, ela fica alguns dias com ela. Eu tenho também outras pessoas para me ajudar, mas a minha mãe é a enfim, ela é a pessoa que mais me ajuda muito. E o Jonas, meu marido, meu sócio, meu cabeleireiro, meu amigo, ele cuida do meu cabelo, cuida do cabelo de um monte de gente, e eu acho que dessas pessoas eu conheci assim. Eu acho que no começo da minha vida com ele, era o mais difícil eu ligar e ele não me atender. Então isso pra mim, até o momento que eu entendi de que ele estava ocupado, que ele não podia atender o telefone, cortando o cabelo, fazendo todo esse trabalho, não tinha como. Então eu acho que do mesmo jeito que eu o conheci assim, no meio de um monte de mulher, ele também me conheceu como atriz na minha carreira, também fazendo personagens com outros homens, com outras pessoas. Então a gente tem uma relação muito boa, a gente conversa muito. Eu acho que tanto para ele quanto para mim é super tranquilo isso.
Olha, tem uma importância muito grande. Acredito em Deus, muita fé, tenho esperança, acredito nas pessoas, acredito que a gente tem uma força maior que leva a vida e esse universo que a gente vive. Júlia, uma mensagem para os meus seguidores no programa Caminhos de Sucesso, para quem quiser seguir a vida de atriz ou de ator e de chefe de família como mulher. Eu acho que quem quer seguir a carreira artística, primeiro lugar, é muita dedicação, estudo, porque é uma profissão como qualquer outra. Não é fácil. As pessoas precisam sim estudar, precisam se preparar, porque o mercado é amplo, tem muito campo de trabalho, mas também tem muita gente. Então eu acho que não desista do seu sonho. Se você sim quer ser ator, procure um bom estudo, uma boa escola, como a Oficina de Artes Rosina Pagan, mas dedicação e amor é tudo. Querida, muito obrigado por ter voltado no meu programa, contar um pouco da sua história e muito sucesso com os projetos que vocês têm, com o longa que vai ser lançado agora, Quero Dizer-te Adeus, contando a vida de Orlando Silva, e também com os próximos que virão, que eu já sei que estão por vir alguns outros longas que vocês irão produzir. A oficina não para. A gente fala que aqui a gente tem o bichinho que faz com que a gente termine uma coisa e a gente já está pensando no próximo e no próximo e no próximo. Então, eu acho que a gente faz tudo com tanto amor e dedicação que as coisas, se Deus quiser, estão indo bem, graças a Deus. O filme logo estreia e colhemos bons frutos aí. Muito obrigada, mais uma vez, de estar aqui em Caminhos de Sucesso.